O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Depois de ser humilhado e castigado na cruz pelos homens durante 3 horas, a terra é envolta em espessas trevas. Chega a hora de Jesus ser feito pecado por nós, receber sobre o seu corpo os pecados de todos os salvos por ele e sofrer o juízo de um Deus santo. Se nas 3 primeiras horas ele ficou entre os homens e Deus, absorvendo todo o ódio endereçado ao Criador, nas 3 horas de trevas, ele fica entre Deus e os homens, absorvendo todo o juízo divino contra o pecado. No final da sua agonia, Jesus dá o mesmo brado que foi descrito por Davi 1000 anos antes, no Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? O Evangelho de João revela as palavras que trazem consolo a todo pecador que espera que Deus resolva a questão do pecado. Está consumado. Está pronto, está acabado, a obra já foi realizada, nada mais precisa ser feito. Então, só então, Jesus pende a cabeça e entrega o Espírito. Embora os homens sejam responsáveis por entregar o Filho de Deus à morte, ninguém matou Jesus. É importante você se lembrar de que Jesus é Deus, e ao adotar a forma humana, entrou neste mundo de uma forma ímpar, gerado pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem. Apesar de assumir a forma humana, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Portanto, ele não tinha pecado, nunca pecou e jamais poderia pecar. Foi o pecado que trouxe a morte ao ser humano. Como Jesus não tinha pecado, ele não estava sujeito à morte. Esqueça os artigos, livros e documentários que tentam explicar a morte de Jesus do ponto de vista médico. Ele não morreu como consequência da crucificação. Ele simplesmente deu sua vida. Ele decidiu morrer e morreu. Algo que nenhum de nós é capaz de fazer com as mãos e os pés atados. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele prometeu que daria a vida por suas ovelhas e também mostrou que morrer seria um ato voluntário. Ele tinha o poder de morrer e de voltar a viver. Veja o que ele disse. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. No fim do dia, os soldados quebram as pernas dos 2 ladrões crucificados para acelerarem sua morte. O diafragma de alguém pendurado de braços abertos e sem apoio para de funcionar. Não funciona mais, a pessoa não consegue respirar, morre asfixiada. Quando eles chegam a Jesus para quebrarem as suas pernas, descobrem que ele já está morto. Então o soldado enfia uma lança no lado de Jesus e sai sangue e água. Durante séculos, milhares de animais foram sacrificados para permitir que os sacerdotes de Israel entrassem na presença de Deus levando o sangue de uma vítima inocente. Agora, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus está disponível para purificar todo aquele que crê em Jesus e torná-lo apto a entrar na presença de Deus sem ser consumido. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi o que escreveu o apóstolo João. Você acredita nisso? Você crê nisso? Nos próximos 3 minutos, Jesus é sepultado. Visite www.3minutos.net.